Amigas e amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com a professora Camila Feix Vidal. Ela é professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Camila é graduada em Relações Internacionais pela Universidade da Flórida, Estados Unidos. É mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na Universidade Federal do Rio Grande foi professora no curso de graduação em Relações Internacionais. Camila Feix Vidal estudou também na Escola de Altos Estudos Sociais na França. Foco dos trabalhos de Camila tem sido as teorias das relações internacionais e teoria política e política dos Estados Unidos. O mesmo foco de institutos e grupos que integra. Professora e pesquisadora Camila Feix Vidal, muito bem-vinda ao TVE Entrevista aqui da TVE da Bahia e ao canal Bob Fernandes. Camila, você tem trabalhado nas relações dos Estados Unidos com o Brasil, com a América Latina e Caribe, e em companhia de Jade Lopes, você publicou um importante trabalho sobre os chamados institutos liberais e suas ligações. É isso? Isso. Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui mesmo, agradeço a gentileza, ainda mais para falar, né, dessa pesquisa, assim, que eu e a Jade Lopes, no caso desse artigo, né, foi uma parceria nossa, mas a gente também tem outros parceiros ali, pesquisadores trabalhando junto com a gente, Lua Brum, enfim. Então, sim, esse é um artigo resultado, né, de parte dessa pesquisa já de longo prazo que a gente vem conduzindo e que não se encerra aí, né? Continuamos a pesquisa. O que é a Atlas Network, que tem ao menos 470 braços em 97 países? Sim. A Atlas é um instituto de pensamento, né, um think tank, para usar a nomenclatura nos Estados Unidos. Então, é um instituto que foi criada já, né, em 1981 para divulgar um pensamento neoliberal na sociedade civil. Então, assim, o foco da Atlas... Desculpa, pode falar. Se não me engano, tem ligação, ou algum momento tem ligação com os chamados irmãos Koch, que eram bilionários texanos da indústria do petróleo. Já até faleceram, acho que 2 deles, eu não sei se eram 3 irmãos. Daí, assim, né, a Atlas ela recebe financiamento, né, de grandes empresários, de fundações, ExxonMobil, enfim. Companhia de petróleo. E, entre outros, né, são várias as fundações e empresas e empresários que doam para a Atlas, inclusive recursos públicos advindos, né, de NED, CIP, que a gente pode depois tratar disso. Sim. Mas assim, mas a Atlas, então, o objetivo dela não é nem especificamente ela fazer essa criação, né, de um determinado consentimento, convencimento acerca do neoliberalismo. Ela funciona muito mais como um guarda-chuva, um núcleo de onde ela vai treinar outros parceiros ao redor do mundo, como você bem mesmo colocou, são quase 500, né? E esses parceiros daí sim, nos seus locais de origem, nos seus países, cidades, enfim, vão desempenhar esse papel. Você citou aí a NED. Dá uma desconstruída nesses slogans e diga o seguinte: de onde vem, por exemplo, você citou empresários, empresas tal, mas qual é a participação do Estado norte-americano, dos Estados Unidos nisso? Quais são os braços os AID, quais são os braços? Isso é bem interessante. Assim, isso me permite, assim, eu vou retornar um pouquinho só para tentar contextualizar, né, o porquê de hoje em dia a gente vê essa terceirização da política externa dos Estados Unidos, né? No caso de Atlas, de NED, de CIP, de USAID, enfim. Depois você diz para a gente o que são essas siglas. Vamos, com certeza. Mas assim, até ali, né, meados da Guerra Fria, a gente tinha intervenções diretas muito claras, né? Então, assim, era a CIA intervindo, né? A gente tinha conhecimento do papel dos Estados Unidos, né? E se não tinha,
viria a ter logo depois, né? Big Stick. Isso, ou seja, a intervenção era direta e a gente conseguia relacionar ao governo dos Estados Unidos, né? Na porrada, né? Sim, eram intervenções para deslegitimar, né, e desestabilizar governos relativamente progressistas, assim, sob a égide do combate ao comunismo, né. Com o passar do tempo, a crítica a essas intervenções e a esses órgãos governamentais, a própria CIA, começou a se avolumar. Então, se passou a perceber que talvez fosse o caso de se criar mecanismos, organizações, instituições que fizessem esse trabalho, mas que não fossem tão facilmente identificadas com o governo dos Estados Unidos. E daí que a gente vai ter a criação de alguns desses institutos, o próprio NED, que eu comentei, é o National Endowment for Democracy. O NED é criado em 1980, ali na década de 80, com o governo Reagan, e com o objetivo exclusivamente de tratar no âmbito internacional, ou seja, de atuar no âmbito externo. O próprio fundador ali do NED, naquele momento, vai dizer: o NED faz hoje o que a CIA fazia antes. A gente olha para o NED e não consegue ver a relação com o governo estadunidense, com o Departamento de Estado, né? Tanto é que o NED se coloca como uma instituição, por exemplo, privada, sendo que ela foi criada pelo governo dos Estados Unidos, o orçamento dela anual é aprovado pelo Congresso, né? Vem do Departamento de Estado, então, assim, é uma organização pública, né? Mas que atua no exterior e atua com uma roupagem assim muito virtuosa, que é levando a democracia. Então, a ideia da Atlas, a Atlas está inserida nesse pano de fundo, assim, né? No sentido de tirar o rosto ali do governo dos Estados Unidos nessas atuações pós-Guerra Fria e colocar ali instituições, institutos. Quais outros braços que você citou? Você citou o SAID, explica quais são, por favor, para a gente. Bom, vamos, já que a gente está falando do NED, um dos braços do NED é o CIP. Então, assim, o NED, né, foi criado para supostamente levar a democracia no exterior, enfim, e atua então no exterior. Como que ele atua? Ele atua financiando projetos e institutos, instituições, organizações nos países, em determinados países, mas ele também tem 4 institutos que são coordenados por ele. Um desses é o CIP, Center for International Private Enterprise, que é o centro para empreendedorismo privado, né, internacional. Então, ele promove o livre comércio, ele promove políticas neoliberais, né, entendendo que a democracia só floresce num Estado neoliberal. Então, ele vai atuar no exterior, também bancando, né, financiando instituições que fazem isso. Ele mesmo vai financiar projetos que vão estar fazendo esse papel de convencimento na sociedade sobre os benefícios desse livre comércio, né? Então, de privatização, de toda a cartilha neoliberal, né, que está envolvida. Então, esse é o CIP, que atua bastante na América Latina. E daí depois eu falei também da USAID, né? Essa talvez seja, de todas, né, que eu citei, ela é a única que a gente pode ainda fazer o elo com o governo dos Estados Unidos. Diretamente. Diretamente, ela não se coloca como privada, né? Inclusive o logo dela tá lá, né? Do povo dos Estados Unidos para o mundo. Então, a ideia da USAID é atuar no exterior, levando o desenvolvimento, ajudando no desenvolvimento dos países e das pessoas, também com uma roupagem muito virtuosa, né? A atuação da USAID atual, assim, contemporânea, aqui no Brasil, tem sido com foco na Amazônia. Tá? Eles têm alguns projetos, mas o projeto que eu tenho mais conhecimento é um projeto chamado Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia. Né? E daí eles têm feito diversas atuações ali no sentido de engajamento com o setor privado. Eles têm feito treinamentos mesmo dentro de comunidades, né? Preparando lideranças indígenas dentro das comunidades indígenas.
Inclusive, os programas, né, recentes deles ali na Amazônia, só para trazer um dado, em 2021, esses programas deles na Amazônia impactaram 45 milhões de hectares de floresta, tá? O que significa impactaram 45 milhões? Atuaram, né, ali. A meta para 2024 é de 32 milhões de hectares, que eles dizem que vão ser áreas protegidas, fortalecidas. Eles vão ter um orçamento de 130 milhões de dólares, a meta para 2024, para ano que vem. 94 mil pessoas que já receberam benefícios socioeconômicos, e que eles dão assistência técnica para 2.800 indígenas. Agora, então, entende-se, inclusive, treinamento militar de forças norte-americanas na Amazônia recentemente. Agora dá para entender melhor o quadro. Assim, me chamou a atenção quando eu vi a quantidade de ações que a USAID vem desenvolvendo na Amazônia, né? E lembrando, assim, com essa perspectiva, né, de capacitação e mesmo de iniciativa privada, me impacta, assim, porque a gente sabe que o Brasil é o país com a maior variedade genética do mundo, né? Cerca de 1/5 de toda a biodiversidade do mundo, a parte conhecida só, é do Brasil. Então, isso, né, é uma riqueza, é um ativo, né, econômico, assim. Então, no momento em que a gente tem organizações, projetos, né, instituições, enfim, dos Estados Unidos lá, bom, pode-se estar gerando ali algum tipo de bioprospecção, né, inclusive de busca de conhecimento, né, de povos originários, mas também do próprio uso da biodiversidade. Então, isso tem que ficar bem claro, assim, né, qual é o papel deles ali, como que isso está acontecendo, assim, o fato é que estão atuando bastante com esses projetos na Amazônia recentemente. De onde eles atuam aqui neste sul do mundo, né? América Latina e Caribe, são 100 parceiros. E do Brasil? São 100 parceiros. Assim, eventualmente há uma mudança ali, eles, né, implementam 1, 2, 3 parceiros a mais, mas já faz um bom tempo que eles têm cerca de 100 parceiros na América Latina, que é um número muito expressivo, né? Eles têm poucos parceiros em outras regiões, salvo Europa, onde tem bastante. Cerca de 150, se eu não me engano, ou 120, entre 120 e 150 na Europa. E depois de outras, né, das outras regiões fora Estados Unidos, claro, a América Latina é que mais tem parceiros. Aqui no Brasil são 15. Mas de novo, volta e meia a gente vai lá e tem mais um, né? Mas assim, agora é a última vez que a gente viu e que a gente analisou, inclusive para esse artigo, a Jade e eu, eram 15 institutos. Ainda que agora eles não coloquem mais cada instituto. Antes eles colocavam no site, inclusive com o link, então você ia direto. Agora, por algum motivo, não tem mais essa facilidade. Então a gente tem que fazer um trabalho mais de formiguinha mesmo para ir encontrando. A gente pode nominar alguns, tem alguns que você poderia citar para ter um exemplo de quem são, tal, né? Sim. Vou citar. Queres que eu cite os 15? Pode ser, tá. É bom, é útil para os estudiosos, para entendermos melhor essa questão. Então, parceiros da Atlas, né, de acordo com o próprio website da Atlas, em 2021, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Empresariais, que fica em Porto Alegre e é quem organiza aquele fórum, muito grande Fórum da Liberdade, que acontece anualmente em Porto Alegre, depois a gente até pode falar um pouquinho disso, o Instituto Liberdade, o Instituto Millennium, bem conhecido, né, o Mises Brasil, também bem conhecido, o Instituto Líderes do Amanhã, o Estudantes pela Liberdade, que tem o Students for Liberty nos Estados Unidos, né? O Instituto Formação de Líderes de Minas Gerais, o mesmo Instituto Formação de Líderes de São Paulo,
o mesmo instituto também é de Santa Catarina, e daí tem o Instituto Liberal de São Paulo, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, tem o Livres, que esse é um pouco mais recente, 2016, a fundação dele, o Instituto Atlantos, 2017, e o mais recente é o Observatório do Empreendedor, que foi criado em 2020. Tá. E, assim, salvo os três primeiros, o Instituto Liberal, o Instituto de Estudos Empresariais e o Liberdade, a imensa maioria dos outros foi criada justamente ali no governo Lula. Durante os governos do PT foram criados Sim. institutos liberais que, obviamente, se opunham do ponto de vista ideológico, etc. Não é isso? Isso, exatamente. Não à toa foram criados nesse governo, né? Eu já li coisas a respeito. Onde entra o MBL, por exemplo, daquele Kim Kataguiri e companhia? Onde eles entram nisso? Então, isso é interessante, porque assim, o MBL já chegou a constar na página da Atlas como parceiro. Depois foi retirado. A Atlas já, inclusive, lançou ali um artigo, uma notícia falando muito bem, né, do MBL na época das manifestações. Inclusive, o próprio presidente da Atlas na época, o Alejandro Schaffner, que é um argentino, né, mas que mora há muitos anos nos Estados Unidos, ele vem para cá, ele participa das manifestações, né? Então ele coloca no Twitter, ele coloca no Instagram, e ele tem contato com esses institutos e esses indivíduos parte desses institutos. Veja, o MBL ele é formado por alguns indivíduos que estavam dentro, que faziam parte do Estudantes pela Liberdade. E no momento em que começam a acontecer essas manifestações, um deles tem uma entrevista com ele e ele diz, olha, como o Estudantes pela Liberdade é uma ramificação do Estudantes pela Liberdade nos Estados Unidos, e além disso é parceiro da Atlas, né, portanto recebe recurso público dos Estados Unidos, então eles não poderiam se manifestar publicamente no âmbito da política, porque não se permite manifestações políticas em outros países com recurso público estadunidense. Então eles vão criar essa ramificação, digamos assim, que é o MBL, justamente nessas manifestações, né? Mas depois o MBL sai, talvez também porque teve uma brigalhada pública entre eles por dinheiro, coisas que saíram se ofendendo mutuamente, me lembro bem disso. Talvez por isso o afastamento, né? Uhum. Um intervalo rápido e já voltamos com a professora Camila Feix Vidal. Teve a entrevista hoje conversando com a professora Camila Feix Vidal, especialista em relações internacionais. Quando a gente está vendo, às vezes, programas de comentários e opiniões em emissoras de rádio, televisão, está vendo revistas, jornais, e as pessoas não têm a informação de que várias daquelas pessoas que estão lá falando, quase sempre anunciando a democracia, o neoliberalismo, etc., que elas têm essas ligações com institutos que são financiados pelo governo americano ou por instituições que têm interesses específicos. É isso? Exato. Eu acho que assim, são alguns pontos que é preciso a gente lembrar, né? E tu tocasse neles, assim. Primeiro que a gente precisa, talvez, desvelar essa ideia de que o neoliberalismo, né, e políticas de austeridade, isso é natural, normal, universal, né, e paira no ar, enfim. Esse, na realidade, foi o motivo que me fez adentrar assim, mais a fundo nessa pesquisa, porque não é o caso, não é natural, não é universal, não é... Existe todo um trabalho, um planejamento, um financiamento, uma organização de indivíduos, né, que se organizam e trabalham para convencer a sociedade de que essas são, entre aspas, as boas ideias. Financiamento
no caso, partindo dos Estados Unidos e seus braços. Então, quando a gente, claramente falando, vê na Folha de São Paulo, por exemplo, na Band, na CNN, Jovem Pan, vários desses indivíduos, as pessoas precisam saber, é isso que você está dizendo, que isso tem um trabalho antes e tem um financiamento. Sim, existe um trabalho de convencimento assim da sociedade, né? E o próprio, quando eu falei boas ideias, o próprio Mises ele dizia, olha, a gente precisa combater as más ideias, porque veja só, isso é algo muito interessante, assim, esses indivíduos que trabalham no sentido de convencimento da sociedade, né, de construção, criação de consensos, para usar um termo gramsciano, eles próprios entendem essa estratégia gramsciana, eles entendem que a luta, a batalha, ela está nas ideias que permeiam na sociedade. E depois que se estabelece um determinado consenso, daí sim é mais fácil de ir para a política e implementar isso. Então a sociedade tem que estar de acordo, tem que estar apoiando uma determinada medida provisória, né? Ou, enfim. Para deixar claro, não há aqui nenhum impedimento de que as pessoas defendam suas ideias. O que a gente busca, que você está dizendo, é a clareza de quem está financiando a, aspas, venda de tais ideias no aparelho estatal, nas mídias, etc, etc. É isso? Exato. Que tem uma organização por trás, assim, né? Quando eu digo organização, é todo um projeto, toda uma articulação, um planejamento, não é algo natural. Natural era o estado de bem-estar social, por exemplo, nos Estados Unidos, até a década de 70. Então, quando começa a se articular, primeiro nos Estados Unidos, né, esse grupo de indivíduos que vão propor um estado, né, que a gente chama hoje, né, de neoliberalismo, eles se organizam, eles se planejam, né? Eles atuam nesse sentido, assim. Então é muito pragmático. E E aqui pagam, também, e pagam a conta, ou parte da conta. exato. Esse circuito que a Atlas participa, né? Que ela é na realidade o núcleo ali, né? Ela faz assim desde treinamento. Então, ela treina esses parceiros, né, os indivíduos que participam aí nesses institutos parceiros ao redor do mundo. Ela dá prêmios, ela dá bolsas, ela faz eventos. Então, cria toda uma rede ali de network, né, com empresários, com acadêmicos, com a própria mídia, políticos. E por que países da América Latina e Caribe especialmente, ou há outros braços em outras regiões do mundo? Não, a Atlas tem esses parceiros em toda, praticamente, né, todos os continentes, assim, ainda que alguns sejam poucos os parceiros ainda, né? A América Latina é um número bastante alto, bastante elevado. Mas aqui eu acho que é sempre muito simbólico, assim, porque não à toa a Atlas, muito recentemente, ela resolve. Como todo o trabalho é desempenhado por esse núcleo nos Estados Unidos, essa sede nos Estados Unidos, ela resolve também assim terceirizar um pouco a organização para institutos regionais que ela vai criar muito recentemente. Então, o primeiro que ela cria é justamente na América Latina. É o primeiro centro, que eles vão chamar o centro na América Latina da Atlas, onde tem representantes de institutos aqui na América Latina que vão participar lá. E eu não sei te dizer assim o motivo do porquê essa ênfase na América Latina, mas eu posso especular, né? Para além do fato de que o Alejandro Chaffon é ele próprio, né, latino-americano, mas a América Latina num dizer estadunidense, né, que geralmente se usa muito pejorativamente, é o quintal dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisa ter a sua hegemonia aqui mantida,
E né? tem 300 bilhões de barris de óleo pesado que os americanos usam na Venezuela, e tem mais pelo menos 70, 80 bilhões, sem contar os 10 bilhões agora a mais que surgiram lá no norte, nas águas do Brasil. Tem minerais. Aliás, como disse uma comandante do Subcomando Sul, disse, uma norte-americana, há pouco, disse com toda clareza isso, uma militar norte-americana. A Laura Richardson. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Você tem números desses financiamentos, desses aportes, os mais recentes, ou parece que tem 1 bilhão e tanto em 2019? Você tem números disso, alguns números? Veja, eu tenho alguns aqui desse artigo ainda, meu e da Jade Lopes. A gente fez uma análise nesse artigo dos formulários 990, que são os formulários tipo, né, o nosso imposto de renda, assim, e a gente fez de 20 anos, entre 1998 e 2018. Então, nesses 20 anos, a gente viu que a organização, a Atlas, declarou ter recebido, somando, né, esses valores declarados, um total de quase 150 milhões de dólares, foram 139 milhões de dólares, 499 mil em recursos financeiros. Ao longo desse tempo, de 98 a 2018, eles vêm aumentando, então a média é uma curva, é uma linha ascendente, assim, né? E o interessante também ver é que esse recurso não fica lá nos Estados Unidos, né? Ele é praticamente todo ele distribuído, assim, para parceiros no mundo, né? O NED, só nesses o NED é um dos braços privados do Estado norte-americano para financiar. Exato, o NED é aquele que vai financiar a democracia, supostamente, né? E o CIP é esse braço do NED, né? Com relação ao NED, um pouco, né, do financiamento, assim, só nos últimos 10 anos, né, o valor que foi recebido pelo governo dos Estados Unidos passou de 132 milhões, né, de dólares para, que foi em 2009, 132 milhões de dólares para 300 milhões de dólares 10 anos depois, em 2019. E o CIP, esse braço do NED, contou, né, nesse período ali, entre 2008, 2009 a 2018, ali, também com um montante bastante elevado, né, de quase 30 milhões de dólares. Ou seja, só nessa primeira conta, mais de 1 bilhão de reais. De que forma vocês identificaram, ou vocês identificam naquele trabalho, a Atlas e seus associados participando do processo de impeachment, de uma forma ou outra? A gente vai voltar ao Alejandro Chafuen daqui a pouco, mas eu quero saber se tem uma frase que de fato é dele, que é: Chafuen, surgiu uma abertura, uma crise e uma demanda por mudanças, e nós tínhamos pessoas treinadas para pressionar por certas políticas. É isso mesmo? Veja, o Chafuen, ele é uma figura que, assim, ele, desde 2013, ali, quando ele esteve presente, né, atuante, assim, no Brasil, ele
tratava de participar das manifestações, né? Ele postava vídeos, enfim, e ele questionava muito, criticava muito, né, o governo, claro, né, o governo petista, e não à toa, logo depois do impeachment, e principalmente depois com a eleição do Bolsonaro, ele vai dizer que essa é realmente uma equipe econômica muito boa, né? Ele vai tecer elogios, assim, para a equipe econômica do Bolsonaro. Então ele é uma pessoa, uma figura que esteve presente, assim, desde lá das manifestações, né, durante o impeachment, e tecendo elogios para o governo Bolsonaro, logo depois, assim. O que o trabalho de vocês identifica no governo Bolsonaro que tem a ver com tudo isso? Institutos liberais, etc, etc. Então, bom, a gente queria, né, e esse é um pouco assim a minha linha de pesquisa, né, a gente quer desvelar essas estruturas, né, então a gente quer mostrar o que está por trás de um determinado discurso, de uma determinada ideia, e evidenciar justamente os indivíduos, o financiamento, como que opera, e aí que entra, então, essa questão desses institutos, né? Como eu disse para você, assim, não à toa houve um aumento muito grande do número de institutos liberais, né, neoliberais, aqui no Brasil, nos governos petistas, né. Eles participam também das manifestações. Durante os governos petistas e em oposição aos governos petistas, é isso? Exato. Colocando ali uma ideia realmente de que o Estado estava muito inchado. Colocando que o Estado estava muito inchado, o governo estava muito inchado, sendo que estão sendo financiados pelo Estado inchadíssimo, que é o governo norte-americano financiando essas ideias. Sim, assim, é o que acontece, né? Porque quando acontece alguma crise econômica, quem vai lá e sustenta sempre é o Estado, né? Foi isso que aconteceu também nos Estados Unidos, né? Então, é irônico. Se referindo a 2008, quando, segundo o Federal Reserve de Dallas, gastou algo como, isso medido em 2013, 14 trilhões de dólares, 12 trilhões e 600 para socorrer o sistema financeiro. Uhum. Que, segundo eles, era grande demais para falhar, né? É isso. Então, é irônico, mas geralmente é assim, né? É um estado mínimo que ele não é tão mínimo assim, né? Mas a retórica é essa, assim, de que o Estado estava muito inchado, inclusive num fórum da Liberdade, que é esse fórum anual que é feito pelo Instituto de Estudos Empresariais e que o próprio Alejandro Schaffner já participou, né? A Atlas já participou, o vice-presidente da Atlas participou. É um fórum muito grande, assim, né? É considerado na América Latina o maior fórum do pensamento, né, neoliberal e tudo. Nesse fórum, o próprio a gente vai ter ali, né, indivíduos que vão defender uma ideia, por exemplo, de se enxugar um pouco a Constituição brasileira. Então é nesse sentido, assim, né? E teve isso? Teve. A Jade, inclusive a Jade Lopes tem a proposta dessa Constituição mais abreviada. Eles então atuam nesse sentido, assim, né? E aqui no Brasil participaram, né, como eu disse, dessas manifestações, enfim, e quando o Jair Bolsonaro vira candidato, né, enfim, o próprio fundador de um desses institutos e que atua muito, né, em todos eles, porque eles circulam muito, é um meio muito endógeno, assim, ele vai apresentar o Paulo Guedes, né, ao Bolsonaro, enfim. Quem apresenta quem? É o Winston Ling. Vai apresentar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes também faz parte, né, desses institutos. Ele é do Millennium. Uhum.
mas eles atuam em vários desses institutos, né? É fundador em um, é vice-presidente no outro, é pesquisador em um, é colunista no outro. Mesmo a equipe, né, do Bolsonaro, a equipe econômica, tinha nomes ali muito expressivos desses institutos, a começar pelo próprio Paulo Guedes, né? O Jean-Luc Lorenzon a gente vai ter, que é do Mises, e ele vai ser o secretário de Defesa, da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Ele vai ser o diretor daquela área da desburocratização. Salim Matar, se eu não me engano. O Salim Matar ocupa vários institutos também. Ele é do Millennium, ele é do Formação de Líderes, né, de Minas Gerais. Ele vai ser justamente o secretário, né, especial das privatizações, né? O Marcos Sintra, o Paulo Ubel, o Marcos Trojo, o próprio Marcos Trojo, que é vice-ministro da Economia para Comércio Exterior e Relações Internacionais, foi presidente ali do Banco dos BRICS, né? Então, é um corpo ali de indivíduos que ocuparam um lugar de destaque na equipe econômica do governo Bolsonaro, e que, assim, eles circulam nesses institutos, né? Qual é a ideia, então? Assim, a gente vai treinar indivíduos nesses institutos e, num determinado momento, quando surgir essa oportunidade, né, vão ocupar espaços e daí sim desempenhar políticas. E do ponto de vista legislativo, tiveram participação em alguma coisa importante, interessante? Então, nesse artigo, a gente vai fazer uma análise daquela medida chamada medida provisória da liberdade econômica, né? Esse foi a nossa análise das reuniões, né? E a relação, né, daqueles que conduziram essa MP da liberdade econômica. Medida provisória que foi aprovada no Congresso. Sim. E a relação com os institutos, né? O próprio Schaffner, né, porque a gente estava citando ele, o próprio Schaffner, ele vai dizer, eu anotei aqui, vai dizer, é o melhor plano que eu vi e avaliei durante minha longa carreira em pesquisa e defesa de políticas. E daí foram 14 os representantes desses institutos liberais que são parceiros da Atlas, né, que participaram. E participaram na elaboração da medida provisória da Lei de Liberdade Econômica. Se isso não for uma ironia, não sei mais o que é. Exato. Então, assim, chega num determinado momento que o consentimento na sociedade já está posto, né? Ou seja, eles não precisam mais trabalhar tanto nesse sentido de criar esse consentimento, né? Não à toa eles vão se ocupar de divulgação em rádio, em TV. Empreendedorismo, liberdade econômica, o Estado está muito grande, temos que enxugá-lo, etc. Essa etapa já foi vencida, aí botam a mão na massa. A própria ideia de corrupção, né? Estado como corrupto, como ineficaz, então a necessidade da iniciativa privada, os setores públicos, né, educação, saúde, enfim, como corruptíveis ou como inchados ou como, né, e daí toda essa cartilha mesmo, né, de privatização, isso sempre atrelado a essa ideia de liberdade mesmo, né. Uma paradinha e já voltamos no TVE Entrevista com a professora Camila Feix Vidal. TVE Entrevista, hoje conversando com a professora Camila Feix Vidal, especialista nos Estados Unidos e suas políticas. E na realidade, quem é Schaffner e o que ele está fazendo exatamente hoje? Excelente. O Schaffner,
ele foi o presidente assim, que permaneceu mais tempo na Atlas, né? Ele é um argentino, radicado nos Estados Unidos, e ele conduziu a Atlas durante boa parte do tempo, mais até que o fundador da Atlas, o Anthony Fisher. E ele ainda é uma espécie de presidente honorário, né? Ele não atua mais tanto, mas ele está lá, faz parte ainda do corpo diretivo da Atlas. Mas ele sai recentemente da Atlas porque ele tem uma perspectiva que vai além da divulgação do neoliberalismo. Uhum. Ele tem uma perspectiva de que a divulgação, né, neoliberal precisa estar acompanhada de uma justificativa de preceitos morais e religiosos. Então, ele vai criar, ou ele vai atuar num instituto que se chama Acton, que é um já instituto... criou? Não, o instituto já tinha sido criado por um padre. Eu vejo assim que é por causa do Schaffen, da ida do Schaffen para lá, é que o Instituto tem alçado assim um espaço, uma proeminência que antes não tinha, né? E mistura então religião com neoliberalismo, é isso? Exato. Oremos então? No sentido de que a leitura do mundo ela é religiosa, ela é cristã, religiosa cristã, né? E que tem toda uma relação assim, né, contrária a comunismo, né? Então, o comunismo é ateu, então nós somos, né, capitalistas neoliberais, religiosos cristãos. Então, na verdade, se eu bem entendi, é juntar duas vertentes conservadoras que já estão postas e reforçá-las mutuamente, é isso? Exato. O que não acontecia na Atlas, não acontece na Atlas. A Atlas não traz esse discurso religioso, cristão, moral, né? A Atlas é mais prática nesse sentido. Olha, difusão do neoliberalismo, né? Privatização, austeridade fiscal, enfim. O Acton não, o Acton vai trazer essa dimensão, assim. Então, nos princípios dele, tá lá, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Tem um dos princípios lá, um dos pilares que é pecado, e se entende que justamente por conta do pecado, que todo ser humano é passível, né, de pecar, enfim, se precisa de um Estado que ele é mínimo para ele não ser corrupto, para ele não, né? Que seja ocupado pelos neoliberais, portanto, ou seja, eles mesmos. Sim, e que esteja lá efetivamente para garantir a lei, né, o direito, e a proteção, enfim, do Estado e da propriedade privada, é isso, né? Você tem alguma informação sobre onde a Acton já está atuando e se tem já lideranças brasileiras nisso? Então, teve um evento recente agora, que é um evento anual que eles fazem, é um evento bastante grande, e a delegação brasileira, a comitiva brasileira, era se não a maior, a segunda maior comitiva que estava presente lá, né? Então eram cerca de 50, 60 brasileiros que foram para lá participar desse evento. Inclusive nomes muito conhecidos, né? O Deltan Dallagnol, o Salim Matar foi homenageado, o deputado federal o Marcel Van Hatten ministrou um curso lá, teve um padre brasileiro também que foi para lá, então é uma comunidade assim heterogênea, então você tem político, você tem empresário, você tem um padre, você tem um ex-promotor, mas que estão ali dividindo essa ideia, né, de religião de um lado, neoliberalismo do outro, integrando essas vertentes. Então eles dão essas bolsas para essas pessoas irem lá estudar, e claro, ao estudar, elas vão voltar aos seus países de origem e aplicar isso. Então, assim, por isso que eu disse, eu no momento não se tem parcerias estabelecidas, mas eu não duvido que isso não vai acontecer.
Você está falando isso, eu estou me lembrando, por exemplo, que quando a Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos elegeu o homem do ano, o então juiz Sérgio Moro, que cuidava da Lava Jato, na recepção, acho que foi em Nova York, ou em Washington, não me lembro exatamente onde foi, as mesas custavam US$ 25.000 e bancos brasileiros ajudaram a pagar essas mesas ou comprar essas mesas, inclusive, veja só, a Petrobras, que estava sendo investigada. Eu acho que daí a gente consegue ver essa... Como funciona a máquina? Que é uma relação assim muito endógena, né? Um circuito muito fechado e que contempla ali, querendo ou não, uma classe econômica dominante, né? Então, não à toa, quem está indo lá também são empresários, é o judiciário, políticos de alto escalão, né? No seu trabalho, e da Jade, vocês citam em algum lugar, não sei se é bem a gênese disso, mas algum dos primórdios, o Chile do ditador Pinochet. Como, por quê, qual é a relação? Sim. Primeiro que a gente achou por bem, assim, né, dizer que ao contrário do senso comum, né, que nos coloca que o neoliberalismo foi um projeto que teve ascensão, né, o que se estabeleceu na política com Reagan nos Estados Unidos e Thatcher no Reino Unido, ele se estabeleceu mesmo, foi no Chile, né, do Pinochet. Então a gente tenta recontar assim todo o esforço anterior de levar estudantes chilenos com bolsas, né, para os Estados Unidos, para a Universidade de Chicago, onde professores ali na escola de economia estavam ministrando, né, disciplinas e tinha uma perspectiva muito própria dessa leitura, né, de Estado, de sociedade, enfim, aliada a essa perspectiva neoliberal, o próprio Milton Friedman. Iam lá, tinham aula com ele, né, enfim, e retornavam ao Chile. Quando o Pinochet ele dá o golpe, a junta militar com o Pinochet dá o golpe... 73, não é isso? O 11 de setembro, né, chileno. Ele convida, então, esses indivíduos que tinham ido lá e tinham tido aula com Milton Friedman para fazer parte da equipe econômica do Pinochet, e eles, então, vão ser chamados, inclusive, de Chicago Boys, né? Um deles conhecido nosso, né? Sim. Eu não sei exatamente a relação, assim, quando que trabalhou, né, enfim. Estamos nos referindo ao ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Que eu não sei quando que ele esteve lá, em que momento, assim. Mas esteve no Chile, né? Esteve no Chile, nesse momento, né? E o próprio Friedman vai para o Chile, né? O Friedman tem contato com o Pinochet. E a nossa ideia, minha e da Jade, então, é primeiro mostrar assim como que você vai cultivando uma elite econômica ali de estudantes, né? Levando eles para lá, ensinando eles dentro desse preceito neoliberal com o Friedman, e ao retornarem, quando vem esse golpe, eles passam a ocupar esse espaço na política e desempenhar essas lições. E veja, uma questão interessante é que, assim, eles vão desempenhar efetivamente esse Estado neoliberal, eles vão privatizar tudo que era possível, até a Previdência, né? Então, por isso que a gente diz que o Chile foi um laboratório, né, neoliberal. E ao contrário dessa perspectiva de que o neoliberalismo, né, ele desce dos céus inspirando Thatcher e Reagan. E mais que isso, assim, que ele floresce na democracia, a história nos mostra que não, que é justamente em regimes autoritários, né, ditatoriais, que foi o caso do Chile, onde ele pôde ser implementado na sua totalidade, porque no momento que você coloca medidas tão impopulares, você gera desemprego, você retira auxílio social, enfim, é óbvio que a população vai se colocar contra, né, vai se manifestar contra, então você precisa de um Estado forte para controlar
essa população. Porque é isso, assim, né? Então, também essa tentativa, assim, de desvelar essas ideias, né? Neoliberalismo, democracia. Não, eles não vão necessariamente juntos, né? A história nos mostra que onde ele foi implementado pela primeira vez, na sua quase totalidade, integralidade, a ponto de se privatizar a própria Previdência, não foi no regime democrático. Foi justamente num dos regimes mais sanguinários, autoritários, cruéis aqui da América Latina, que foi Pinochet. Então, isso não tem nada de meramente técnico, apartidário, isso não nasce do céu ou das bases, isso é algo que tem um trabalho de imposição de um tipo de ideia. Estou traduzindo certo? E, para tanto, valem-se, por exemplo, muito no Brasil, de meios de comunicação para se comunicarem. É isso? Sim, essa ideia do técnico é excelente, porque você tocou bem assim no ponto. Por que a criação de um instituto? Né? Por que o nome instituto? Só o nome instituto já te dá uma ideia de seriedade, de academicismo, de que quem está lá é um intelectual, parte desse instituto. Né? Então isso. O Rodrigo Constantino, por exemplo. Sim, faz parte, né, desses institutos. A lista é grande, né? Hélio Beltrão, Rodrigo Constantino e o próprio Fernando Schiller, que também se ocupa de mais de um veículo de comunicação para essa difusão dessas ideias. E aí você tem o Fernando Schiller, que é da Folha, da Veja, de vários lugares, por exemplo, que está em todos os lugares, na verdade, né? Sim, então assim, no momento que eles ocupam esses espaços, né, também eles estão ocupando esses espaços e se utilizando disso para fazer esse trabalho efetivamente, né, de difusão dessas ideias próprias desses institutos, né. Eu comecei a me interessar, assim, ainda lá no meu mestrado, no meu doutorado, quando eu fui analisar a ascensão do conservadorismo nos Estados Unidos, quando a gente nem pensava em falar em conservadorismo no Brasil, né, não era algo assim tão evidente. E lá eu evidenciei que o normal, o natural ali era um estado de bem-estar social posto na sociedade ali, né, ninguém questionava. O chamado welfare state de outros tempos, né? Exato, que o Franklin Delano Roosevelt, né, não à toa era reeleito todas as eleições, né, e foi reeleito até morrer, porque desenvolveu esse estado de bem-estar social, né, com papel efetivo do governo, dando auxílio a quem precisava, né, com um estado efetivamente ali trabalhando para o cidadão. E esses conservadores não tinham espaço. E como que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho efetivamente assim de organização, de planejamento em vários âmbitos. Então, eles financiados por grandes empresários, mas também dentro da academia, né, eram intelectuais dentro da academia, eles faziam esse esforço de divulgação dessa ideia conservadora, neoliberal, enfim, em revistas, em rádio, em televisão. Eles foram para as igrejas, né? Então, assim, ensinavam os pastores sobre os perigos do comunismo e do ateísmo, né? E a necessidade de livre comércio, para que os pastores passassem isso para os seus fiéis. Eles iam no chão das fábricas para ensinar, entre aspas, os trabalhadores dessas fábricas a importância do livre comércio, do neoliberalismo, né? Então, assim, foi um trabalho feito de maneira muito articulada, em várias frentes e muito organizada, a ponto de, efetivamente, eles conseguirem a presidência depois com o Ronald Reagan, em 1980, né? E daí o estado de bem-estar social se desfez. Quer dizer, por que uma empresa, uma grande empresa, vai financiar a Atlas? Por que ela quer por que ela quer políticas de privatização ou de livre comércio? Bom, porque para ela, assim, é interessante que os salários baixem, é interessante um índice de desemprego alto, porque ela vai pagar menos para os seus funcionários, porque, né? Então o lucro vai ser maior. Então é nesse sentido, assim, né? Ou seja, se tem interesse por trás. Camila,
muitíssimo obrigado por essa excelente e tão elucidativa conversa aqui ao TVE Entrevista e ao canal Bob Fernandes. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, fico sempre à disposição, Bob.